Sensor de faróis universal DNI 0501. Esse aqui é o sensor crepuscular que serve para acender o farol do carro automaticamente quando escurece, né? Quando chega a noite ou quando o carro entra num túnel, o carro acende o farol automaticamente, bem como apaga o farol automaticamente quando a gente sai do túnel ou quando estamos viajando e chega a luz do dia, né? Então esse aqui é o sensor de faróis automático, tá? Ele tem também um sistema para a gente poder desativar ele, se por acaso quiser utilizar aí sem ter o sensor realmente funcionando, né, ativado, tu desliga ele para comandar manual como era antes, né? E depois desativa a chave e volta a funcionar o sensor crepuscular, tá? Beleza. Vou colocar a imagem da minha câmera aqui de cima para tu acompanhar junto comigo como é que é esse equipamento aqui, e eu vou ligar ele na bancada também para tu ver ele funcionando, tá? Bom, ele vem aqui na caixa protegido, né? Ó, DNI 0501. Ele vem com um manual bem completo, tá, de instalação. E ele vem... Vou deixar a caixinha aqui em cima. Deixa eu ver lá. Aí. Ele vem com a central, né, a centralina, o chicote de conexão dos fios e o chicote do sensor, tá? O sensor crepuscular mesmo. Bom, esse sensor aqui, uma coisa interessante dele é que ele não utiliza alimentação para funcionar, né? Ele identifica o sinal luminoso e o sinal crepuscular, que é o escuro, ele identifica sem alimentação. Ele só fecha um contato aqui. Por isso, quando tiver escuro e tu ligar a ignição do carro, já vai ligar automático os faróis. Não precisa ligar a alimentação da central para daí ele analisar que está escuro e depois disso ele acender o farol, né? Ele acende automático, tá? Beleza. Aqui tem todo o esquema elétrico dos fios, tá? Eu já dei uma lida no manual aqui. Então eu já sei quem é quem os fios aqui. Quando você for instalar, você vai ler o manual, né? Beleza, deixa eu pegar meu alicate aqui. Beleza. Vamos lá então. Vou desencapar um pouco mais os fios aqui para ficar mais fácil da gente ligar eles, né? Bom, vamos lá. O chicote aqui tem o fio preto, que é o negativo, tá? E o fio cinza, que é o positivo direto. Nota que não é o vermelho positivo direto, tá? É o fio cinza. Inclusive, o vermelho... Aqui, ó. Deixa eu puxar para o lado o conector aqui. O fio vermelho é o pós-chave, tá? Aí esse equipamento aqui, ele tem para 12 e 24 volts. Porém, o modelo do 24 volts é o DNI 0502, tá? 0501 12 volts e 0502 24 volts, tá? Ele fala aqui do lado do fio vermelho, então por isso que eu lembrei agora, né? Tá. Aqui é o seguinte, ó. A gente vai colocar o positivo no vermelho e o negativo no preto. Desculpa, positivo no cinza e negativo no preto. Eu vou deixar o vermelho desligado e aí a gente fica conectando ele ali para simular o pós-chave depois. Eu quero te mostrar que interessante. Quando a gente liga ele e o sensor já está no crepúsculo, ele acende automático, né? Tá. Agora aqui no fio amarelo, nós temos a saída positivo de 6 amperes, tá? Significa que eu não posso ligar mais de 6 amperes aqui. Então, por exemplo, 2 lâmpadas de farol tem 10 amperes, né? 5 amperes cada uma. Então, esse equipamento aqui, ele inclusive fala no manual que ele sugere que seja utilizado o fio amarelo para acionar o relé. Então, o fio amarelo aciona um relé 5 pinos, pode ser um DNI 0102, que suporta 40 amperes, aí vai até 8 lâmpadas de farol tranquilamente, né? Então, o fio amarelo aciona um relé e o relé aciona os faróis, tá?
Beleza. Aí aqui o seguinte, a gente vai utilizar ele para teste com uma lâmpada de pisca, né? Que essa aqui, ela tem 5 watts, ela tem mais ou menos 1,8 ampere de consumo, né? Então essa aqui, o fio amarelo vai suportar tranquilamente. A saída é positivo do fio amarelo, então eu tenho que ligar negativo no outro fio da minha lâmpada aqui. Deixa eu virar ela aqui. Aí, tem que ligar negativo. Então, negativo lá. Beleza. Agora aqui os fios verde e lilás são os fios que eu vou ligar a estrela do nosso sistema aqui, que é o sensor crepuscular. Tá? Ele é uma plaquinha com uma resistência aqui, ó. Se a gente avaliar bem de pertinho aqui, deixa eu ver. Aí, ó, bem de pertinho dá para ver que ele tem uma resistência ali que avalia a luminosidade, tá? Beleza. A gente tem que ligar ele aqui nos fios lilás e verde. Então vou ligar aqui. Lilás e verde. Lilás e verde. E aí quando os fios lilás e verde recebem o sinal do sensor, eles enviam o comando para a central, mostrando que é dia ou que é noite, né? O que está escuro, o que está claro. Então tá. Vou ligar a central aqui, no meu conector de energia. Tá? Nota que não tem muito fio para ligar. Depois eu quero te falar sobre um carro que é bem interessante utilizar isso aqui. Tá? Que é um carro que tem muito efeito colateral aí por causa do farol que fica sempre aceso, né? Tá. Então tá aqui. Vou ligar a ignição. Vou deixar a minha caixinha aqui, ó. Dá pra enxergar. Vou deixar a caixinha aqui e depois eu vou colocar o sensor dentro da caixinha, tá? Que é para ele ficar no escuro, tá? Bom, vou ligar. Ó, vou ligar a ignição. Liguei a ignição do carro. Nota que isso aqui não necessariamente, o fio amarelo não necessariamente vai ir para as lâmpadas, né? Ele pode acionar o fio 56, que sai da chave do farol, vai para a chave seta, ou ele pode acionar o fio da lâmpada da luz baixa, se tu quiser, né? Então, nesse caso, vai alimentar o relé aqui, a centralina, vai alimentar com os fios que vêm da luz baixa, por exemplo, né? Ao invés de ter positivo e pós-chave, vai ligar o cinza e o vermelho nos fios que vêm da luz baixa. E o amarelo, ele vai lá para o farol, né? Claro, com o relé na ponta do fio amarelo, tá? Então isso é uma questão que tu vai escolher aí, como tu vai fazer a tua ligação, tá? Tá, liguei tudo aqui, agora vamos testar, tá? Beleza. O sensor crepuscular, aqui ele está captando luminosidade, né? Aqui é da minha lâmpada aqui em cima, mas essa é a mesma luminosidade que captaria durante o dia lá na minha rodovia ou dentro da cidade, né? Ele iria estar captando o sinal ali, né? Beleza. Se por acaso fica escuro ou entro num túnel, é como se eu colocasse o meu sensor no escuro aqui dentro da caixa. Ó. Vou colocar dentro da caixa para ficar escuro. Ó, ficou escuro, acendeu. Deixa eu colocar meu alicate aqui para... Aí, ó. Beleza. Tá escuro, acendeu a lâmpada. Agora, quando voltar a luminosidade, que é quando eu sair do túnel, ou quando clareou a luz do dia aí na minha viagem, né? Aí ele vai apagar o meu farol. Tá? Ó, apagou o farol. Nota que ele leva um tempinho para apagar, para acender é instantâneo, para apagar ele leva um tempinho. Isso é porque se por acaso tiver uma incidência grande de luz contra o carro, tipo um carro dando luz alta, um caminhão dando luz alta, ele não pode apagar na hora o teu farol. Ele tem que manter o farol aceso, né? Então, demora uns segundinhos assim até ele desativar o sistema, tá? Beleza. Agora aqui o seguinte, tá? Para fazer a instalação disso aqui,
lá no carro, a instalação tem que ser em paralelo com o sistema original do carro. Tá? Por quê? Porque, inclusive ele diz aqui no manual, né, ó, que tu tem que estar em paralelo. Aí tu envia o sinal para as lâmpadas de luz baixa ou para qualquer outra coisa que tu quiser acionar, desde que se tu passar de 6 amperes tu coloca um relé auxiliar, né? Então, tu vai acionar a tua lâmpada, mas a lâmpada continua com o sistema de acionamento e desacionamento original dela, tá? O que vai impedir que o sistema aqui acione é quando tu desliga a ignição, né? Desliga a ignição, ele não aciona. Ou tu liga a ignição, ele aciona. Depois eu vou colocar o sensor na caixa ali, tá? E se por acaso tu não quer o acionamento do sistema automático, aí tu coloca uma chavezinha para desativar, né? Desativa o negativo, corta o fio negativo aqui. Então o sistema para de enviar o sinal no fio amarelo quando está escuro, tá? Bom, deixa eu te mostrar agora. Se por acaso eu desligo a ignição, né? Desligo a ignição, coloco o sensor dentro da caixa aqui, ó, para ficar escuro. Aí nessa situação, como é que é? Eu estou chegando no carro, está escuro, eu vou ligar a ignição, mas eu não acendi o farol ainda. Nesse caso, ó, eu ligo a ignição, ele já acende o meu farol automático. Tá? Essa é a vantagem de ter um sensor que não utiliza energia para fazer a leitura do sinal. Tá? Então, como ele não usa energia, ele tem o sinal sempre ali para ele. Né? Então, a central aqui, 0501, ó, vou desligar a ignição e ele apaga o farol. Tá? Quando eu desligo a ignição, ele corta a energia. O objetivo inicial desse sistema aqui é ativar o farol em paralelo com o sistema original do carro. Tá? Inclusive, ele diz no manual que ele recomenda não fazer instalação em carros que tem o sistema de controle automático de lâmpada queimada, né? Ou que tem módulo de conforto, porque tu acaba mandando energia para dentro do módulo de conforto e aí ele não entende exatamente se o farol está aceso por conta dele ou se o farol está aceso por outra coisa, né? Então, procurar instalar em carros que não tem o módulo de conforto. E aí, se tu quiser fazer um outro esquema, tipo um esquema de passagem pelo fio 56, aí tu vai utilizar aqui entre o fio vermelho e o fio amarelo, né? Aí tu faz a passagem do fio vermelho aqui, seria a entrada nele, o 56 que vem da chave de farol. E o amarelo é o 56 que vai para a chave seta. Aí o sistema está no meio do caminho, sistema aqui, e ele corta a luz alta, corta a luz baixa, corta tudo. Tá? Se por acaso o carro te der possibilidade de fazer isso, se o cliente tiver interesse de fazer dessa forma, beleza. E se o cliente quiser colocar direto só na luz baixa, e quando ele quiser desativar o sistema é só desligar a chavezinha, volta tudo original, também tudo certo, né? Beleza. Então esse aqui é o DNI 0501, sensor crepuscular para acendimento automático de faróis, tá? Um equipamento muito versátil que pode ser instalado de várias formas aí, como tu achar melhor, tá? E é barato para comprar e é uma coisa que os clientes gostam bastante, né? Custo-benefício, equipamento de qualidade que pode ser instalado no carro do cliente ali, sem medo de que vai dar problema, porque é um produto DNI, tá? Beleza, eu fico por aqui e te aguardo com mais vídeos de mais produtos aqui do canal e tu entra lá para conhecer, descobrir tudo como funcionam os produtos da DNI. Até já!